Bem-vindo ao The Global Conversation. A União Europeia está a enfrentar uma recessão de proporções históricas devido à pandemia de Covid-19. Para promover a recuperação, a Comissão Europeia propôs um orçamento a aplicar entre 2021 e 2027, que inclui um novo fundo. O nosso convidado é o Comissário Europeu responsável pelo orçamento, Johannes Hahn. Senhor Comissário, muito obrigada por se juntar a nós. Os principais destinatários deste Fundo de Recuperação, no valor de 750 mil milhões de euros, são algumas das maiores economias europeias: Itália, Espanha, França e Alemanha, que foram alguns dos países mais afetados. Mas os chamados países frugais, os Países Baixos e a Áustria, por exemplo, não querem gastar tanto dinheiro. Qual é a sua percepção de quem está disposto a fazer concessões e a contribuir para colmatar esta lacuna? Cada país europeu exporta 2/3 das suas exportações para outro país europeu. Por isso, se queremos recuperar para relançar a economia, temos de o fazer em todo o lado, idealmente ao mesmo tempo, porque temos cadeias de abastecimento, cadeias de entrega. Por conseguinte, temos de apoiar aqueles que têm mais necessidades que outros. Não só fizemos a avaliação das necessidades para saber o que é necessário, mas também da forma como o dinheiro deve ser distribuído, fornecido. Não como um almoço grátis, mas relacionado com determinadas reformas, que, a propósito, deveriam não só ajudar os países a recuperar, mas também a serem mais resilientes, a tornarem-se mais resistentes, a estarem mais bem equipados no caso de haver uma nova crise. No final, os Estados-membros vão ter de ter algum tipo de equilíbrio entre o montante desembolsado através das subvenções, o que significa não haver reembolso, e empréstimos. Os quatro frugais bem conhecidos, Áustria, Países Baixos, Suécia e Dinamarca, podem querer um rácio diferente, pelo que não devem ser libertados 2/3 como subvenções. Qual é a sua opinião sobre esta questão? Os chamados frugais devem entender que se trata de um investimento. Investimos no melhor desempenho da economia europeia. E aqui penso que todos têm de contribuir e de compreender a interdependência. Por exemplo, o país que melhor conheço é a Áustria e o segundo maior destino de exportação da Áustria é a Itália. Portanto, se a Itália não estiver em boa forma, há um impacto imediato na economia austríaca, onde 1 em cada 4 empregos depende das exportações. Pode dar-nos exemplos concretos de reformas para que os países possam ter acesso aos fundos? A Croácia é um excelente pequeno país da União Europeia, mas é o país da Europa que mais depende das receitas do setor do turismo. Cerca de 25% da sua produção nacional é baseada no turismo. Portanto, se algo afetar o setor do turismo, vai imediatamente ter um enorme impacto na situação global do país. Para uma melhor partilha dos riscos, é do interesse da Croácia diversificar o seu setor empresarial. E é exatamente isso que tentamos fazer agora. Utilizando, por assim dizer, a crise do coronavírus para investir na diversificação da economia da Croácia, o que vai tornar o país mais resiliente se alguma coisa acontecer. Tem de haver um envolvimento do setor privado e alguns Estados-membros gostariam que fossem estabelecidos aquilo a que chamam os campeões europeus, ou seja, grandes empresas em setores como a indústria automóvel ou a aviação. Outros Estados-membros estão mais interessados em ter pequenas e médias empresas poderosas. O que pensa sobre isso em termos de ter emprego para as pessoas e, ao mesmo tempo, uma economia forte? As pequenas e médias empresas são sempre a espinha dorsal de uma economia. Normalmente geram 80% a 90% de todos os postos de trabalho. Mas, por outro lado, as pequenas e médias empresas são muitas vezes fornecedoras das indústrias. Por isso, na realidade, precisamos de ambas. Por falar em angariar o dinheiro que é necessário para todas estas propostas que o senhor está a explicar,
A Comissão sugere haver um imposto sobre as grandes empresas que não obtêm lucros com o mercado único, ou mesmo um imposto específico para o setor digital, para as grandes empresas de tecnologia. Que argumentos pode utilizar para convencer os Estados-membros de que é uma boa ideia ter novos impostos e visar esses setores? Temos de ver, em particular, quando se trata de subsídios, como reembolsá-los. E há, em princípio, duas opções. A primeira opção é ter, pelo menos no futuro, contribuições iniciais elevadas ou ter novas fontes de receita que evitem que os Estados-membros tenham de intervir mais tarde. Não vejo qualquer vontade entre todos os Estados-membros para ter no futuro contribuições mais elevadas. Portanto, a segunda opção é a mais realista. Não estamos a visar com as nossas propostas os contribuintes europeus individuais, de modo algum, porque eles já estão a sofrer muito com esta crise. E em muitos países existe um nível de tributação bastante elevado. Mas com esta ideia estamos também a perseguir as nossas prioridades políticas. Afirmou que a Europa precisa de ser competitiva num mundo em que outras potências geopolíticas, como a China e os Estados Unidos, estão também a lançar as próprias medidas de recuperação. Será este orçamento suficientemente forte para que a União Europeia consiga estar na posição de uma grande potência? Se conseguirmos aprovar este orçamento, penso que estamos bem equipados. Haverá suficiente capacidade financeira para fazer face à crise atual e, mais importante, para ajudar a Europa, os Estados-membros e a população a sair ainda mais forte do que antes desta crise. Última pergunta. Acha que vai haver acordo já em julho ou talvez só depois do verão, em setembro, quando a Alemanha tiver mais tempo para desempenhar o papel de coordenação da presidência da União Europeia? Não, espero que aconteça em julho. Devo dizer que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, está a gerir a questão. E eu sei que ele está a preparar tudo. Estou muito confiante. Acredito também que os Estados-membros compreendem a urgência, porque todos os dias tomam o pulso à crise no terreno e sentem necessidade de agir corretamente em relação a esta crise. Commissioner Johannes Hahn, thank you very much for being with us. Great pleasure, thank you. Thank you.